Olá, amigos do YouTube. Estou gravando mais um vídeo aqui para o meu canal e eu gostaria de salientar a todos que esse vídeo é um vídeo que hoje em dia está se falando muito, que é no caso dos índios Yanomamis. Nós sabemos o que está acontecendo lá. Está morrendo muitos índios de fome, principalmente crianças. Graças a Deus que a Força Aérea Brasileira, o Exército Brasileiro, estão ajudando as crianças com alimentos, com transportes, levando para os hospitais. A Aeronáutica montou o hospital de campanha, está ajudando muito as crianças Yanomamis com desnutrição. Estão precisando de remédios, de alimentos, de cuidados e principalmente de uma assistência melhor. Eu diria que o caso dos Yanomamis, isso não vem de agora. Isso já faz vários anos que isso está acontecendo. Não é apenas nesse governo, que esse governo começou agora, governo federal, mas em governos passados. Eu creio que, pelo que eu sei, nenhum governo fez uma política séria em favor dos índios do Brasil, para tentar desenvolvê-los com saúde, com educação, com o sustento dele, com a moradia. Porque o índio é um ser humano. O índio não é um animal que tem que viver o resto da vida, passar 100 anos, 1000 anos, 1 milhão de anos vivendo daquele jeito, na lama, na chuva, as crianças apanhando vermes, sendo picadas por cobras, insetos, pelo mosquito da febre amarela, malária, entre outros males que afetam os índios Yanomamis. Não só os Yanomamis, mas também todas as tribos de índios do nosso Brasil, principalmente ali da região amazônica. Na minha opinião, eu acho que o governo deveria criar políticas públicas em favor dos índios em geral. Agora, políticas persistentes, não apenas dar uma cesta básica hoje, amanhã melhora, aí depois deixa tudo para lá. Não, os índios precisam de uma política séria de Estado, uma política permanente para cuidar dos índios. Os índios precisam de um projeto ali naquelas tribos. Tá na hora de entrar em contato com as universidades, com os engenheiros, com as pessoas que fazem os projetos de construção, como os arquitetos, para eles projetarem aldeias sustentáveis, futuristas, aldeias que tenham energia elétrica através de painéis de energia solar, que tenham internet via satélite, escolas, tudo planejado dentro de um ambiente de sustentabilidade, com a participação de biólogos, médicos, cientistas, antropólogos. Os índios têm que estudar, têm que se desenvolverem. Eles não podem passar a vida toda como se fossem animais selvagens, vivendo a vida todinha. Quer dizer que os índios do Brasil, os Yanomamis e outras tribos isoladas, eles vão ter que passar a vida toda, séculos vivendo daquele jeito? Não, eles podem se desenvolver sim, agora sem perder a cultura deles. Eles têm que ter professores especializados nas línguas tupi-guarani, em outros idiomas que os índios falam, e mantendo a cultura deles, a religião, os costumes, a medicina deles. Com isso até o homem, as próprias universidades, as universidades lá do Amazonas, do Pará, de Roraima, do Amapá, daquela região norte, eles têm tudo para ensinar os índios e também aprender com os índios, principalmente a medicina deles, curativa dos índios, com as plantas, com tudo. E outra, que o governo federal, ele deveria dar um auxílio aos índios emergencial, como o Bolsa Família, por exemplo. Porque os índios, tendo dinheiro, eles podem comprar o alimento dele, por enquanto. Podem comprar o feijão, o arroz, a carne, verduras, frutas, remédio, roupas, até que se busque uma solução definitiva para os índios. Na minha opinião, o governo deveria desenvolver aquela região indígena ali do norte, não só da tribo dos Yanomamis, mas também de outras tribos de índios, como por exemplo, criando projetos de agricultura familiar para os índios plantarem feijão, arroz, mandioca, batata, frutas como bananas, mangas,
fruta-pão, criar cabras, gado de leite, galinhas, para que os índios possam se nutrir e se alimentar, né? E também até mesmo vender os ovos, a carne desses animais para o comércio da região. Por isso que eu digo, não é ser contra a cultura indígena. Esses professores assim da universidade que realmente eles querem permanecer, que os índios permaneçam nessa cultura selvagem, eu acho que eles têm que pensar primeiro, porque pensarem bem, se eles estivessem no lugar deles, eles queriam estar lá no meio da chuva do inverno, aquelas crianças chovendo de noite, sendo picadas por cobras, insetos, na chuva, no frio, na lama. Os índios precisam se desenvolver com casas boas. Agora o que? Isso precisa de um estudo sério. Os índios têm que ter umas novas tribos com ocas, com casas sustentáveis, que estejam em harmonia com a natureza. Isso é um projeto muito sério, que vai ser estudado pelas universidades, não só do Brasil, até mesmo de outros países, e para que os índios sejam desenvolvidos, possam estudar. Lá tem que ter posto médico, como eu digo, internet, escola, até mesmo um hospital na região indígena ali que atenda um hospital mais geral, como a UPA, por exemplo, para os casos mais graves. Porque só assim os índios não ficam tão dependentes numa situação dessa, né, de emergência. A própria população brasileira dona alimentos para os índios, onde os índios poderiam ter seu próprio alimento, sua própria criação, produzir, ter comida para se alimentar, ter escola. Isso não é acabar com a cultura dos índios, com a religião dos índios. Isso é assim, eu diria que é uma inclusão social que os índios vão ter, os índios brasileiros, com o povo brasileiro. Porque o índio é um ser humano, o índio é um cidadão brasileiro. O índio não é um bicho selvagem, feroz, uma onça, um tigre, um lobo-guará, não, uma cobra. O índio é um ser humano. Quando eu vi aquelas crianças chorando, desnutridas, aparecendo até a forma do esqueleto, elas tão magrinhas, é de doer o coração, tá entendendo? Por isso que eu peço a atenção dos políticos brasileiros, não só desse governo que está aí, o presidente da República, o presidente Lula, e outros demais que vierem assumir depois dele. Não importa o partido, se é de direita, se é de esquerda, se é de centro, não importa o candidato que vier depois, que continue uma política permanente. Poderia ser criado lá cisternas de água para armazenar a água da chuva, para que os índios não bebam aquela água contaminada por mercúrio, por parte dos garimpos, né, do ouro que tem lá. E também eles podiam ter criação de peixes fora do rio, criar peixes, camarão, fazer tanques de criação. Isso aí precisaria do quê? Do apoio das universidades lá da região amazônica, do estado do Amazonas, do Pará e do Brasil inteiro em geral, com engenheiros agrônomos, para que eles possam criar a criação de peixe, a piscicultura. Tem o mel, tem a abelha, a apicultura, criar abelha. O mel é muito rico em proteínas e vitaminas, tudo serve até de remédio, né? Tem a geleia real, tudo. Portanto, o que está faltando no Brasil com os índios é uma política séria. Não é que com isso os índios vão perder a cultura dele, pelo contrário. Se tiver uma boa educação, os índios vão continuar mantendo o idioma deles, a cultura deles, a religião deles, e vai aprender o português e até mesmo o inglês e outras línguas. Porque tem muitos índios que são formados, não só no Brasil, nos Estados Unidos e em outras partes que tem indígenas. Os índios, pensem só, senhores políticos, senhores professores de universidade, senhores antropólogos, senhores biólogos, vocês vão querer que os índios do Brasil passem a vida toda, séculos, 1000 anos, 10.000 anos, vivendo daquele jeito na lama, na chuva, as crianças descalças, cheias de vermes, parasitas, tudo, todo tipo de doença de pele, tudo, desnutrição, na chuva, sujeito a tudo, a picada de insetos, a malária, tudo. Não. Os índios poderiam viver na natureza, sim, lá na floresta, mas eles vivendo numa tribo civilizada, uma tribo sustentável, evoluída e em sintonia com a tecnologia que nós temos hoje. Como, por exemplo, as escolas tendo acesso à internet via satélite, à televisão via satélite, monitoramento de câmeras, mandando imagem para as centrais, para as polícias dos estados, Polícia Federal, Estadual, Civil, do Amazonas, do Brasil. Todo mundo iria monitorar eles. E eles iriam aprender com isso.
Inclusive até a telemedicina, né? Os médicos poderiam consultar os índios pela telemedicina. Isso não é acabar com a cultura dos índios. Pense só, senhores, professores das universidades. Se fosse um aluno de mestrado, eu ia vender essa tese. Ninguém perde a sua cultura. A gente pode absorver outras culturas, como o brasileiro. Nós não absorvemos a cultura do povo europeu, dos americanos, o rock, a música. Mas o Brasil continua mantendo a sua cultura, que é o carnaval, o samba, o frevo, o forró. A mesma coisa são os índios. Eles podem permanecer com a cultura deles, sem perder a cultura deles, com bons professores, sendo bem orientados, para eles continuar mantendo a língua deles, a religião deles, o costume deles, as tradições deles, folclóricas, culturais e tudo mais, e aprender também a nossa, e a gente também aprender a deles também, porque os índios têm muito a ensinar a gente. Portanto, senhores, é esse meu apelo que eu faço às autoridades brasileiras em geral, e que vocês pensem bem, que os índios não são animais selvagens. Os índios são seres humanos, como nós somos. Os índios precisam de um tratamento melhor e mais permanente. Não só receber cesta básica agora, porque eles estão passando essa crise. Porque os índios sofrem, os Yanomamis, não é de agora não, são de muitos anos atrás, de muitos governos atrás. Não é só desse agora que entrou e nem do outro que sai não, são vários governos. Por isso que eu digo, a questão do índio é uma questão cultural do povo brasileiro. O povo brasileiro tem que amar o índio, porque o índio é o povo primário aqui da terra Brasilis, né? Como diz no latim. Nós temos, na expressão latina, nós temos que manter a cultura indígena, temos que aprender com os índios, principalmente a medicina, a cultura, o poder curativo das plantas. Eles sabem muito, os pajés, os caciques, eles sabem muito. Portanto, esse é o apelo que eu faço. Vamos desenvolver as aldeias. Agora, aldeias sustentáveis, evoluídas, desenvolvidas e também que seja implantada a tecnologia, ou seja, com a inclusão tecnológica que nós temos hoje. Portanto, esse é o apelo que eu faço aos senhores políticos, ao seu presidente da República. Se for possível, eles possam manter implantar o Bolsa Família para os índios receberem algumas tribos. Se não for os Yanomamis agora, eles podem escolher uma tribo piloto, né? Que seja um projeto piloto para iniciar, para ter experiência. E depois passar para os Yanomamis, que é um dos índios que mais sofrem, e outros povos isolados. Portanto, esse é o apelo que eu faço. Não só esse presidente que está aí, o presidente Lula, que é do PT, Partido dos Trabalhadores, mas também de todos os partidos. Podia ser qualquer presidente. O que não se elegeu, o Jair Bolsonaro, o outro que vier futuramente que assumir a presidência da República. Senhores deputados, Congresso Nacional, STF, Supremo Tribunal Federal, as polícias, civil, militar, e também Polícia Federal, e também as Forças Armadas, que está dando apoio técnico, humanitário, a FAB, o Exército Brasileiro, a Marinha também contribui, e todos, em geral. Portanto, esse é o apelo que eu faço aos senhores professores, antropólogos e biólogos, e essas pessoas que estão ligadas ao movimento ecológico, movimento verde, Partido Verde, que os índios não são animais selvagens. Os índios, eles vivem na selva. Sim, realmente. Mas nós não temos o direito de impor aos índios que eles tenham uma vida eterna, como se fossem os homens da caverna. Nós no passado, nós éramos homens das cavernas. Hoje nós moramos na cidade. Os índios podem morar na floresta, ou até mesmo futuramente, se eles optarem morar na cidade, mas que eles preservem a cultura deles. E o povo brasileiro, a educação brasileira, as universidades, o Ministério da Educação, eles têm condições de fazer isso. Também as religiões, a religião católica, evangélica, espírita, todas elas. O que vem para contribuir para o bem dos índios, tem que haver um somatório, somar todo mundo, se reunir e unir em favor dos índios, principalmente dos Yanomamis, e começar um projeto piloto, eu diria a tribo do futuro. Já pensou os índios terem uma oca do futuro, uma oca feita, né, com a tecnologia dele, com a tecnologia humana, desenvolvida agora da nossa sociedade, agora do século XXI, com engenheiros, arquitetos. Eles iam fazer projetos, eles iam elaborar projetos que ia ser a coisa mais linda do mundo.
uma aldeia desenvolvida, uma aldeia futurista desenvolvida. Já que não pode colocar o saneamento básico lá agora, poderia ter fossas para que os índios não defequem, façam suas necessidades nos rios, né, na terra. Poderia cada casa daquela ter sua fossa, sua oca, para os índios fazerem necessidades. Isso é só educar os índios. Uma coisa eu repito, os índios não são animais silvestres, selvagens. Os índios são seres humanos. Eles podem continuar sendo índios, mais desenvolvidos, com roupas. Eles podem usar as roupas deles. No inverno tem uma agasalho, a roupa da gente, um guarda-chuva, uma capa de frio, de chuva e tudo mais. Portanto, é essa mensagem que eu deixo ao seu presidente, aos senhores deputados, Congresso, STF e todas as autoridades competentes do nosso Brasil. Portanto, essa é a minha mensagem que eu deixo, porque eu fiquei... realmente abalou aquelas imagens dos Yanomamis. Até deles morreram, né? Teve até militares que choraram, pessoal do hospital de campanha choraram, eu vi. Portanto, vamos pensar que Deus criou o ser humano igual. O índio é um ser humano, o índio não é um animal selvagem. Portanto, muito obrigado.